E fala, torcida São Paulo, ainda começando mais um vídeo no canal do DJ agora, trazendo tudo do pós-jogo e tudo que a mídia esportiva falou da vitória sofrida, mas excelente vitória do São Paulo para cima do São Bernardo. Gol do Luciano veio do banco de reserva, um jogo que ao meu ver poderia até ter sido mais fácil se não fosse o gramado. Quero que você deixe a sua opinião e o seu comentário. Antes de mais nada também, deixa aí embaixo, deixa o seu like e se inscreva no canal, tem vídeo no canal todos os dias para vocês curtirem. Bora assistir o vídeo junto aí no final, tu sabe, eu volto, trago a minha análise, a gente vai falar muito dessa boa vitória do São Paulo. Muito importante. Créditos eleitorais, deixa aí na descrição, sem mais enrolação. Próprias pernas, num campo muito molhado, né? Choveu muito em São Paulo. O gramado do Morumbi tá muito bom, a drenagem dentro do possível funcionou, mas foi muita chuva, acabou atrapalhando o São Paulo, né? E o torcedor são paulino, ele falou, poxa, até tempestade para atrapalhar o São Paulo, mas acabou conseguindo a vitória. O time melhorou muito, né, Elton, quando entraram especialmente Luciano e Calleri. Sim, o primeiro tempo foi um primeiro tempo de um campo muito pesado, como você falou, isso dificultou o jogo das duas equipes. O São Paulo, como eu falei, né, mudança de formação. A gente viu o São Paulo jogar muito com o Crespo, com 3 zagueiros. Em determinados momentos da temporada passada funcionou, principalmente ali pós-mundial, mas a gente viu uma instabilidade no São Paulo. Começou a partida contra o Mirassol também jogando com 3 zagueiros, né, o Alan Franco, o Sabino e o Ferrarese, e mudou a formação para esse jogo, né, com o Arboleda e o Sabino sendo os zagueiros, tendo os 2 laterais, né, o Cedric e o Wendel, e o Danielzinho com o Pablo Maia sendo os volantes. Então foi um time que, mesmo no campo pesado, tentou ser um pouquinho mais leve. Até porque tinha um meio campo mais leve, não é, Edu? Com o Lucas, o Ferreirinha e o Luca ao lado dos 2. Então foi um São Paulo que, na primeira etapa, sentiu dificuldades com esse campo pesado, então acabou não sendo um jogo com muitas oportunidades, não foi um jogo que fez com que o time pudesse colocar a bola no chão e passou a ser uma partida realmente das bolas longas, do jogo aéreo, foge um pouquinho das características até físicas dos jogadores, mas a gente sabe que o Morumbi, né, tem um dos melhores gramados do país, absorveu bem essa chuva no segundo tempo e aí a gente viu um jogo um pouco mais fluido. Não foi, logicamente, uma partida brilhante do São Paulo, foi uma partida como você trouxe também. O São Bernardo é um time que vai disputar a Série B, é um time que se reforçou, é uma equipe que tem jogadores experientes, fez um jogo defensivo também interessante, ofereceu poucos espaços para esses jogadores do São Paulo, né? Principalmente o Lucas Moura e o Ferreirinha, que são os caras de maior movimentação. Os laterais também tiveram dificuldades, né, para fazer ultrapassagens. Então foi um time que conseguiu se fechar muito bem. E aí o São Paulo usou do banco de reservas, que logicamente é mais qualificado que o do São Bernardo, mesmo com a fase que vive o São Paulo. Entrou o Luciano no lugar do Lucas, e aí o time passou a ter mais um atacante de ofício, né? Ali próximo da área. E o Calleri no lugar do Tapia. O Tapia também fez o que pôde, né? Fez um jogo ruim, mas também não foi um jogador tão participativo assim. O Calleri entrou aí para delírio, inclusive, do torcedor no Morumbi, né? Que comemorou muito a entrada dele. Mas foi na bola parada que a chance apareceu, Edu. E a gente está vendo aí como foi o gol de mais um cara que consegue, entre altos e baixos, ser importante para essa equipe do São Paulo, que é o Luciano. Dá 3 pontos importantíssimos para o São Paulo nesse momento conturbado fora de campo e que, por mais que esteja começando ainda a temporada, já se falava em zona de rebaixamento, em luta contra o rebaixamento no Campeonato Paulista. Eu acredito que isso não vai acontecer, mas na prática o São Paulo precisava provar isso, pelo menos com resultados, não necessariamente com grandes desempenhos. Foi o que aconteceu nessa partida contra o São Bernardo. Os 3 pontos são muito importantes, né, para o São Paulo, porque o tom usado depois da derrota para o Mirassol foi um tom preocupante, né, de que não é o fim do mundo, mas assim, de quem estava vivendo um momento difícil realmente. 3-0 para o Mirassol, convenhamos, não pode ser um resultado normal. E aí, esses 3 pontos trazem um novo ânimo aí para o São Paulo. E daqui a pouco a gente vai falar das peças, né? O Luca, que manda uma bola na trave no primeiro tempo, garoto, já conhecido torcedor, inclusive participou da Libertadores, fez gol na Libertadores do ano passado. Me parece uma boa opção aí, que tem o Crespo.
o Danielzinho, que veio do Mirassol, o Lucas Moura, um pouco mais forte fisicamente. Vamos falar sobre tudo isso, inclusive com a nossa reportagem no Morumbi. Daqui a pouco o Mendel Bidlowski vai chegar com detalhes. Mas como a gente vem falando, nesta sexta-feira temos a votação de impeachment por parte do Conselho do São Paulo. Você vai acompanhar todas as informações aqui com a gente na ESPN. E tentaram entrar com faixas fora Casares, e a segurança não permitiu. Tá aí, ó, o torcedor esticando a faixa. E no intervalo, aliás, foi muito claro como o Morumbi protestou contra o Casares. Deu para ouvir claramente. E aí a gente vai ver que essa faixa é retirada dos torcedores. Daqui a pouco o Mendel vai chegar com mais informações. Tá ali? Aprovem o impeachment. Era um pedido do torcedor para que os conselheiros votem a favor da saída de Júlio Casares. Havia um comentário, havia alguns conselheiros dizendo que o Júlio Casares poderia, inclusive nesta noite, pedir a renúncia depois deste jogo do São Paulo contra o São Bernardo. Vamos aguardar. Informação, eu repito, que veio ali de alguns conselheiros que vão fazer parte da votação nesta sexta-feira. Vamos às estatísticas da partida. 1-0 para o São Paulo contra o São Bernardo, num jogo em que São Pedro mandou muita água para a capital paulista. Então, 59% de posse do São Paulo contra 41% do Berna, 10-6 em finalizações. Mas no alvo tivemos um empate 2-2. Gols esperados, aí também a gente vê a superioridade São Paulina 0,79 contra 0,21. Grandes chances, apenas uma do São Paulo. Ações na área rival, 27 contra 7. Tempo de bola rolando, agora a gente tem destacado isso, né? 44 minutos, é impressionante, né? Num jogo que tem 90 e tanto, quase 100 minutos, contando os acréscimos dos dois tempos, só 44 minutos de bola rolando. Mostra como o jogo foi truncado também, né? Ô Elton, e falando de peças individuais, quem te chamou a atenção no lado do São Paulo? E claro, a gente tem que comentar também sobre... me parece uma afronta contra ali o direito da pessoa de colocar uma mensagem. Adesivos também, pediram... A polícia não estava permitindo que entrasse com adesivo. Eu não vejo justificativa para isso acontecer. Isso aí é cessar a liberdade de expressão do torcedor, que não está agredindo ninguém, está protestando. Como a gente sempre fala, né? A questão da violência nos estádios, que a gente condena, e muitas vezes os clubes não conseguem controlar esse tipo de situação, que é um protesto não violento, acaba tendo ali uma punição rápida, né? Então, eu acho que isso é levado para 2 pesos e 2 medidas, e eu acho que o torcedor que paga ingresso, que vai para o estádio, que quer ver seu clube melhor, que quer ver seu clube saudável, ele tem um direito, obviamente, de protestar. E a gente sabe que os clubes associativos têm esse problema, né? Muitos têm esse problema. O torcedor não vota diretamente no presidente, né? São conselheiros que escolhem. Então ainda fica alijado do processo de escolha dos dirigentes, do processo democrático, que muitas vezes não acontece nos clubes aqui no Brasil. Mas voltando para o jogo, né? Você me perguntou dos destaques. Eu acho que a gente tem... Primeiro, que partir do princípio que é um começo de temporada, que alguns jogadores começaram agora a jogar bola em 2026 e que teve uma leve mudança de formação que trouxe um São Paulo um pouco diferente, mas também teve o campo pesado que descaracterizou um pouco a questão da formação. Colocando tudo isso no liquidificador, batendo e fazendo um suco, eu acho, Edu, que no fim das contas a gente pode dizer que o Danielzinho foi o melhor jogador do São Paulo. Talvez não tenha sido brilhante, mas existia uma expectativa, né, de saber como um jogador que fez uma boa temporada na temporada passada, né, com o Mirassol, chegar ao São Paulo, uma camisa pesada, nesse momento conturbado que vive o São Paulo, dentro e fora de campo, né?
porque o dentro que eu falo também, essa questão do departamento médico, muitos jogadores lesionados, o time não consegue ter uma sequência, uma continuidade. Ele foi muito bem fazendo essa função de volante ali pelo lado direito, ao lado do Pablo Maia. Sustentou bem os 90 minutos no campo pesado. Foi um jogador que tentou distribuir o jogo a partir do campo de defesa quando o campo ficou um pouquinho mais acessível, né, para a bola no chão. E é um jogador que foi muito participativo também na fase defensiva, né, ajudando, fazendo a cobertura dos laterais, principalmente do Cedric, né, que subia um pouco mais pelo lado direito. Eu ficaria com o Danielzinho. Claro que a gente vai partir para um destaque do cara que decidiu o jogo, que foi o Luciano, que entrou no segundo tempo para isso. Mas um cara que jogou 90 minutos e foi bem, foi regular, para mim, foi o Danielzinho. Vamos ver se vai ser assim, né, na temporada. Chegou para isso. É um jogador de qualidade, que eu acho que vai contribuir muito, muita personalidade, inclusive, para contribuir com essa equipe do São Paulo. Ficaria com ele como o destaque desse jogo que teve o Paulo enfrentando o Bernardo, como você falou, e o Pedro quis participar da festa, né? Então, 3 Santos aí participando desse jogo no Morumbis. Pois é, a estreia do Danielzinho no Morumbis, né? Alguns jogadores poderiam sentir, ele realmente jogou bem. 31 anos, não é garoto, mas pode ser ali uma peça importante para o São Paulo na temporada. Vamos sentir o ânimo do torcedor do São Paulo neste momento? Vamos com o Mendel Bidlovski ali nos arredores do Morumbi para dizer qual o clima neste momento, porque é um clima de comemorar a vitória, mas também olhando para o impeachment nesta sexta-feira, né, Mendel? Boa noite. Boa noite, Edu, Elton, boa noite a todos. Exatamente como você descreveu. É esse o clima. O torcedor do São Paulo comemorando a vitória, a volta do Caleri ao time do São Paulo, mas também, claro, lembrando, pedindo a saída do presidente Júlio Casares e lembrando dessa votação do impeachment que acontece amanhã aqui pertinho, no Salão Nobre. Conselho Deliberativo do São Paulo vota o possível impeachment do presidente Júlio Casares. Sobre essa questão das faixas, eu conversei com alguns policiais aqui no Morumbis e eles disseram que existe uma questão da Lei Geral do Esporte, porque a torcida precisa mandar um ofício antes do jogo, colocando o que tem na faixa, o tamanho da faixa, talvez esse tenha sido o motivo. Também tem na Lei Geral do Esporte que não pode ter questões políticas, as faixas. O fato é que esses torcedores que a gente viu, que estenderam essas 2 faixas, pedindo a saída do presidente Júlio Casares e também o impeachment do presidente, eles me disseram que eles chegaram mais cedo aqui no Morumbis, trouxeram a faixa e eles mesmos recolheram as faixas para evitar algum problema, mas não foi um pedido nem nada assim. A torcida não vai deixar o São Paulo cair, a torcida vai salvar o São Paulo como sempre fez. Aqui é o São Paulo e não tem pra ninguém, é o maior do Brasil e vai continuar sendo. Agora, e pra você? Como que fala pra você, veio aqui com a camisa do... Pra dar confiança, eu tô sem capa, mas eu tô com a capa que os corintianos morrem de medo aqui, ó. É isso aí. Aqui, ó, é nóis, Caleri, domingo 2-0. E sexta-feira? Sexta-feira? Fora Casares, não vai ter jeito, né? Não tem jeito. Essa é a opinião do torcedor, a gente sente que é um consenso. Ó, eu torcedor tô aqui do outro lado do mundo, do Japão, aqui só pra prestigiar o meu tricolor. Vai, São Paulo! Você vem cá falar com a gente. E você, comemorou a vitória, protestou também contra o presidente Júlio Casares. Como que foi esse dia para o torcedor do São Paulo? Essa vitória vai para os 16 mil torcedores que estavam aqui, guerreiro, 10 horas da noite, debaixo de chuva, com um time cansado dentro de campo. Mas, graças a Deus, a torcida não parou nem um minuto, apoiou os 90 minutos e a vitória veio graças a essa torcida aqui maravilhosa do São Paulo. Nós não vamos deixar acabarem com o São Paulo. O Crespo é ruim. Pá, tudo bem? Kevin aqui. Hoje a gente organizou um movimento muito importante. Você tá aqui com a... Eu tô aqui, a gente organizou. Quando eu falo a gente, fui eu sozinho, peguei, sou de Mogi das Cruzes, fiz hoje 15 mil adesivos, fora Casares, fora ontem. Organizamos esse movimento, distribuímos na Dragões, toda a Sul, toda a Leste tinha adesivo.
Um abraço pra minha namorada Isabela, te amo, que você me ajudou. Ela nem sabe o que é futebol, nem torce. Me ajudou, cortou 15 mil. Amanhã tem mais. 15 mil adesivos? 15 mil adesivos. Agora, alguns torcedores relataram problemas para entrar com adesivos, faixas. Você chegou a ouvir alguns torcedores que... Nem mesmo os seguranças não queriam barrar isso aqui. Todo mundo tá pró Casares, fora Outen, fora Casares. Isso aqui tem que mudar. O São Paulo 2026 vai ser outra coisa. E lembre desse nome. Daqui 25 anos, eu tenho 23 só. Pra ter presidente precisa ter 50 anos. Quando eu tiver 50 anos eu vou estar aqui, você vai lembrar de mim. Se pudesse resumir hoje o sentimento do torcedor do São Paulo. Que eu vi que o torcedor chegou, claro, cabisbaixo pelo momento do São Paulo, sai comemorando essa vitória, mas tem votação de impeachment amanhã. Como que você poderia resumir o sentimento do torcedor? É um sentimento muito doloroso, entendeu? Só que a gente tem que pedir pra torcida. A gente acabou de chegar de Sorocaba. A gente foi apoiar a Copinha lá. Vocês foram lá na Copinha? Assistimos o primeiro tempo lá e o segundo tempo aqui. Não vamos abandonar o São Paulo. É tudo pelo São Paulo. É uma coisa que a gente não pode abandonar agora, é o nosso tricolor querido. Então vocês foram assistir o jogo da Copinha, vieram pra cá, chegaram... Primeiro tempo lá e segundo tempo aqui. E o seu pedido sexta-feira? Amanhã. Fora Casares. Então é isso, Edu. Você pode perceber que existia até uma informação de que alguns conselheiros do São Paulo já informaram que o Casares já iria renunciar hoje, depois do jogo. A gente tem algumas informações conversando com alguns conselheiros. Alguns dizem que existe essa possibilidade, outros dizem que não. Aí, informação do nosso André Hernan, apuração dele, conversando com pessoas próximas ao Júlio Casares, que isso não vai acontecer. O Júlio Casares não vai renunciar hoje à noite. Então, tem uma outra informação. O Clube Social do São Paulo tinha emitido um comunicado, queria fechar mais cedo amanhã, justamente para evitar alguma confusão, porque vai ter essa votação do impeachment. Um novo comunicado do Clube Social do São Paulo de que o clube ficaria amanhã aberto durante todo o dia. Então, isso também causou aí um frisson na torcida do São Paulo, mas a informação do momento é que o Júlio Casares ainda é o presidente de São Paulo e que amanhã terá essa votação. Então, os conselheiros do São Paulo então votando se vai ser seguir, né, esse processo de impeachment do presidente Júlio Casares, Edu. Tá bom. Meus amigos, o Tricolor jogou não debaixo de um dilúvio, mas após um dilúvio, e venceu, conseguiu uma vitória importantíssima. Eu até, primeiro, uma mudança de escalação do Hernan Crespo, que eu até tinha comentado ela nos vídeos passados, no vídeo de hoje mais cedo e nos vídeos passados, comentando sobre futuras mudanças do Crespo, e ele me surpreendeu. Eu disse no vídeo de ontem, se eu não me engano, que muita gente pedia a saída, a mudança de sistema, e uma das escalações que eu comentei foi justamente essa escalação de hoje, né? A linha de 4, só que não exatamente com esses zagueiros, com o Danielzinho e Pablo Maia, e a minha grande dúvida era quem atuaria por dentro. Eu não estava botando muita fé no Lucas por dentro pelo estado físico dele. E ainda mais para um jogo de hoje, debaixo de um dilúvio, o Crespo me surpreendeu, tanto colocando o Lucas ali por dentro para ganhar mais qualidade. E sinceramente, se o jogo estivesse num tempo normal, eu acho que o São Paulo teria ganho com muito mais facilidade, porque o Danielzinho jogou muita bola, o Ferreirinha fazendo uma fumaça do caramba pelo lado esquerdo, o menino o Luca do lado direito também fazendo uma fumaça, ainda um pouco afobado. E essa era uma outra dúvida minha, né? Eu até comentei que o Crespo não tinha peças para fazer um time com 2 pontas. Hoje ele jogou, tem gente que chama de 4-2-3-1, eu prefiro chamar do 4-3-3 clássico, né? Você tem 2 volantes, o Lucas que estava ali à frente como 10 e 2 pontas e o centroavante, o famoso 4-3-3. Eu não imaginava que o Crespo colocaria Luca e Ferreirinha aberto. Luca por ser um menino jovem da base, mas pelo visto tem a confiança do Crespo, e por não ter esse cara do centro. E ele surpreendeu. Trouxe o Lucas para jogar de 10, abriu o Luca e Ferreirinha, uma boa formação. Só que nós vimos, isso ainda precisa ser mais treinado, porque o São Bernardo, mesmo sendo uma equipe fraquíssima, só goleou aquele outro time de 4-0, porque deve ser um time mais fraco ainda. O time do São Bernardo não conseguiu chegar no gol do São Paulo com perigo. Mas
teve coisas que, se tivesse um pouco mais de qualidade, poderia ter causado os problemas pro São Paulo. Em alguns momentos, tinha espaços, não sei se São Paulo um pouco desligado, afobado demais para construir, ou ainda a estrutura defensiva do time sem os 3 zagueiros ainda um pouco exposta. Isso eu acho que aconteceu. O São Paulo ainda não tem estrutura defensiva sem os 3 zagueiros bem conectada, bem encaixada. Então, surge buracos. O São Paulo às vezes fica muito exposto, principalmente porque o Lucas tem que voltar para marcar. O Lucas tem que voltar para marcar. Principalmente quando o time ataca por um lado, pelas pontas, o cara que tá lá na ponta, cara, ele não vai dar conta de voltar, não vai dar conta de correr um contra-ataque. O São Paulo sofreu muitos contra-ataques hoje, então o Lucas tem que descer para cobrir. Quando o time tá postado, o Lucas até faz o 2, né? Faz as duas linhas de 4 ali e o Lucas sobe para ser o 2. Mas teve momentos em que eu enxerguei buracos. Teve momentos que, se fosse uma equipe mais qualificada, poderia ter causado os problemas ao São Paulo. Mas também, por outro lado, se a grama tivesse boa, eu acho que o São Paulo teria criado muito mais chances. Teria sido um jogo muito mais fácil. O Ferreirinha estava jogando bem por ali. O Lucas, eu sinto que, apesar do Lucas não ser um criador, um organizador, pelas qualidades técnicas, as qualidades técnicas do Lucas, arranque, drible, mudanças de direção, ele é muito técnico e ele consegue se desvencilhar e fez, em alguns momentos, ótima dupla com o Ferreirinha. O passe rápido, o Ferreirinha dribla, dá a bola no Lucas, o Lucas devolve a bola. Se o campo tivesse melhor, isso poderia se potencializar. E com a entrada do Calleri, o pouco que o Calleri entrou, a gente vê que o Calleri pode não ser um centroavante extremamente técnico. O Rian Francisco e o André Silva são muito mais técnicos que ele. Mas, cara, o papel de pivô, a parede, o quão importante o Calleri é pro sistema ofensivo do São Paulo é sacanagem. A bola vem nele, mesmo ele fora de forma, a bola vem nele. É o primeiro lance dele, cara. Foi uma bola jogada na área lá que o Ferreirinha cabeceou. Corou a bola pro Cedric, que cruzou a bola. Até o Cedric hoje fez um jogo até ok. Vocês concordam comigo? Hoje o Cedric não foi tão horrível. Fez um jogo até ok. Gostei. O Wendel, grata surpresa. Gostei da partida do Wendel. Outra coisa que o gramado arrebentou o São Paulo. Um time com o Wendel, Ferreirinha, Lucas. Cara, era um time extremamente rápido. O Wendel, o Ferreirinha, os caras estavam querendo fumaça. Os caras estavam querendo correr. Não sei se o Crespo vai ter peito para usar essa formação contra o Corinthians. Porque é uma escalação mais ofensiva, é uma escalação que dá trabalho ofensivamente para a equipe adversária, mas tem seus defeitos defensivamente, porque o São Paulo ainda não está moldado, o São Paulo ainda não está encaixado para jogar nesse sistema. Pode ser uma variação. Até acho que o São Paulo pode, já que o Crespo entende que o Lucas já está com peito, já está com capacidade física de jogar ali por dentro, acho que ele pode até, no jogo de terça-feira, de domingo, atuar com os 3 zagueiros, colocar 2 volantes, que aí pode ser Pablo Maia e Danielzinho, e o Lucas de 10. E aí lá na frente você pode até ter Luciano e Calleri. Aí o Wendel tá aqui, você tem a volta do Mike. É algo a se pensar. Esse time, a gente fala, o Crespo só joga com 3 zagueiros. Eu não acho o time de 3 zagueiros um time feio, um time ruim. Só que falta peças. O Lucas atuando por dentro, você tendo o Wendel bem, você tendo o Mike bem, você pode jogar na frente com o Luciano e Calleri. Aí você tem um sistema defensivo que o São Paulo já consegue efetuar com mais qualidade. O torcedor não pode se iludir. Agora, achou a formação, vai jogar só assim. Digo pra vocês, esse sistema, ofensivamente, ele é muito bom. A gente viu fumaças acontecendo, a gente viu coisas acontecendo. Mas, defensivamente, se o São Paulo pega uma equipe mais qualificada, teve muito espaço, teve muito buraco, pode ser utilizado. Então, é um sistema que tem que ser trabalhado. Mas, obviamente, o Crespo fez o que deu
com as peças que tinha. Muita gente, o Crespo é limitado, não sei o que. O Crespo mostrou hoje que não é limitado, que só precisa de peças. O Lucas se recuperou, colocou o Lucas por dentro, colocou 2 caras rápido da ponta. Boa sacada do Crespo. Deixa sua opinião, deixa seu comentário, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. Fique com Deus, até o próximo vídeo. Valeu.